Graça e paz. Esse é o canal da Igreja Batista em Bairro Novo, Olinda, Pernambuco. E nós estamos muito felizes em contar com a sua presença aqui em nosso canal. Quero dizer que se você abriu esse canal, se você está vendo esse vídeo, não foi à toa, foi o Senhor que te incomodou, foi o Senhor que te orientou, foi o Senhor Deus que te estimulou, te orientou. Eu não tenho a menor dúvida disso, a clicar nesse canal e a ouvir essa mensagem. Quero dizer a você que nós somos uma igreja aqui da cidade de Olinda, aqui em Pernambuco. Estamos felizes em estar compartilhando algumas coisas que nós cremos da palavra de Deus aqui nesse canal. E o tema da mensagem de hoje é justamente a primeira mensagem. Serão 3 mensagens em Joel, profeta Joel, e essa é a primeira mensagem cujo tema é arrependimento. Nós vemos que Joel é um profeta muito famoso, o livro de Joel é um profeta muito famoso por causa da profecia que foi feita por ele no seu livro e realizada no livro de Atos, capítulo 2. É o próprio apóstolo Pedro que se levanta em Atos capítulo 2 e diz que ali no dia de Pentecostes aconteceu, se cumpriu a profecia de Joel. Então Joel ele fica marcado no mundo bíblico, no mundo cristão, como aquele que profetizou o derramamento do Espírito Santo, aquele que profetizou o Pentecostes. E sempre que nós nos remetemos ao livro de Joel, nós lembramos dessa promessa, né? Os velhos terão visões, os jovens terão sonhos, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Mas antes de chegar no avivamento, é preciso dar 2 passos para trás, inclusive. Não se pode dar passos para frente sem antes dar alguns passos para trás. É necessário, às vezes, dar uns passos para trás para poder chegar a uma longa caminhada, para dar um impulso para um grande salto. O atleta nas Olimpíadas, você vê que ele vai um pouquinho para trás, corre para poder dar um salto. Até eu ou você, se precisarmos de um impulso, teremos que dar alguns passos para trás. Assim é quando se trata do avivamento. Às vezes é necessário dar uns passos para trás para poder chegar no avivamento. Então vamos dizer que o avivamento seria o 3º ponto do livro de Joel e o principal. Mas antes de chegar lá no principal, a gente tem que ter 2 momentos que nos proporcionarão essa chegada ao principal. O primeiro momento eu diria que é o arrependimento. E onde é que está isso no livro de Joel? Logo na entrada do livro, logo no começo, quando ele diz assim, o profeta: vistam-se de pano de saco e chorem, sacerdotes. Lamentem, vocês que servem diante do altar. Venham, passem a noite vestidos de pano de saco, vocês que servem ao meu Deus, pois não há cereal nem vinho para ofertar no templo do seu Deus. Convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, tragam os líderes e todos os que habitam na terra para o templo do Senhor seu Deus, e ali clamem a Ele. O dia do Senhor está próximo, o dia em que virá a destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível será. Querido e querida, o que o profeta está querendo aqui nos alertar? Alertar o povo de Israel daquela época serve de um alerta para nós também hoje. De que, antes de tudo, nós precisamos nos arrepender. Eu tinha um amigo que ele dizia: eu não me arrependo de nada do que eu fiz. E esse camarada era um cristão, né? Andava na igreja, estava na igreja, mas talvez não tinha tido uma experiência forte e real com o Deus que, ao confrontar o nosso pecado com a sua santidade, nos leva ao arrependimento. Quando nós estamos diante da poderosa mão de Deus, quando vemos aquele ser tão sagrado, e quando digo vemos, não é necessário você ter uma visão como Isaías, apenas perceber a sua presença, apenas aceitar
a sua existência como pessoa. Quando eu falo aqui existência, eu não estou me remetendo a um termo filosófico, que Deus, ele é e acabou-se, né? Deus, ele é, a discussão não é se ele existe ou não existe, ele é. Então, quando você aceita que ele é, quando você aceita que Deus, ele é na tua vida, e você percebe a sua presença, só de perceber, de aceitar que ele existe, que ele é na tua vida, isso já causa um confronto com a tua pequenez, isso já causa um confronto com o fato de você ser um pecador, e automaticamente você sente o desejo de se arrepender. Observe que a minha experiência de conversão, que é o segundo ponto, é a conversão, mas o primeiro ponto é o arrependimento. Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha cerca de 11, 12 anos no máximo. Eu me batizei com 14, então não me lembro exatamente, mas eu teria no máximo 12, porque eu ainda passei um ano no discipulado para depois me batizar. Eu me arrependi profundamente naquele dia. Eu senti um peso do pecado terrível sobre a minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje. E aí eu fico me perguntando que pecado eu tinha cometido com 11 ou 12 anos de idade. Não tinha matado ninguém, não tinha roubado, não tinha fumado, mas não era a condição de ter cometido o pecado ou não. Era a condição de pecador que me afetava. Era a condição da condenação do pecado que me afetava, ainda que em si eu não tivesse cometido nada de terrível. Então, como é que uma pessoa pode abrir a boca, e esse amigo meu tinha cometido muita coisa difícil, muita coisa errada, como é que uma pessoa pode abrir a boca e dizer que não se arrepende de nada? Sim, tem muita gente que abre a boca e diz que não tem do que se arrepender, porque já está no estado de chamado de iniquidade. A iniquidade é um estado tão profundo no pecado em que eu não me arrependo, eu cometo o pecado agora, às vezes eu até posso chorar, posso dizer que estou errado e ter um remorso e não um arrependimento, e daqui a pouco eu faço de novo. E daqui a pouco de novo e de novo. E muitas vezes o arrependimento ele não existe, porque não existe a consciência de que você errou, a consciência de que você é um pecador. Mas essa consciência também ela só vem quando eu me confronto com a santidade de Deus. Eu por mim mesmo não tenho condições de reconhecer essa pequenez. Eu por mim mesmo não tenho condições de assumir esse peso. Mas esse peso ele vem, essa presença gloriosa e tão santa de Deus, quando ela vem, eu reconheço que diante dele sou um pecador. Assim como Isaías, ele reconheceu que diante do Senhor ele era um pecador, e por isso que ele chora e ele se desespera, porque ele dizia agora, né, quem é que vai levar a palavra, né, e a pergunta feita naquela visão, a pergunta é feita, quem irá por nós, né, quem irá nos representar? E Isaías, mesmo assim, na sua dúvida, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Dúvida, eu digo, no seu conflito, ele se apresenta e é tocado ali pela santidade do Senhor, com a brasa viva retirada do altar. O povo de Israel estava nessa fase, aqui em Joel. O povo de Israel estava numa fase de iniquidade tão terrível que não conseguia mais se arrepender, não conseguia mais sentir o peso do pecado, porque o povo não acreditava mais na santidade do Senhor, o povo não queria mais entrar em contato com a presença de Deus, porque sabia que a presença gloriosa do Senhor, ela causa uma mudança, ela causa um arrependimento. No Novo Testamento, a palavra arrependimento no grego é metanoia, mudança de mentalidade. E metanoia não significa só mudança de mentalidade, como mudança de rota, como mudança de caminho, mudança de caminhada, mudança de destino, mudança de direção. Aqui Joel diz aos líderes, os sacerdotes, olha, chegou o momento de vocês se arrependerem. Clamem, chorem, gritem, vistam-se de sacos, vistam-se de cinzas, clamem ao Senhor. E ele repete isso também no capítulo 2.
O choro, o pano de saco, aqui significava humilhação, humildade e arrependimento. Por isso que a palavra do Senhor diz: humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor e Ele vos exaltará. Quando vemos aqui em Joel a convocação para que o povo de Deus se arrependesse, era uma convocação que levaria à conversão. Aí você pergunta, mas arrependimento e conversão são as mesmas coisas? Não, são sinônimos, entre aspas, vamos dizer assim. São semelhantes, mas não são iguais. O arrependimento é um passo para a conversão, e a conversão é o caminho para o avivamento. O que significa isso? Eu me arrependo, reconheço que sou um pecador, reconheço que dependo da graça de Deus. O confronto com a santidade do Senhor me leva a ter uma postura de arrependimento. E aí eu preciso de uma conversão. O que significa isso? Uma mudança de comportamento. O arrependimento é um primeiro passo, é um primeiro momento em que eu reconheço a minha necessidade de transformação, de mudança. E aí em seguida vem um processo de conversão e de transformação, que é o segundo passo para o avivamento. Por enquanto nós vamos ficar nesse passo. Querido e querida, do que você precisa se arrepender? Do que você se arrepende? O que você fez que traz um peso a você? A palavra do Senhor diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Agora não dá também para viver com o espírito religioso, como os sacerdotes da época, fazendo tudo o que queriam, repetindo e repetindo rituais, sem nenhum significado. Aí nesse momento Joel para e diz: olha, o que vocês estão fazendo não adianta. Vocês precisam chorar, lamentar e pedir perdão. Se humilhar diante do Senhor e dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui, eu quero profundamente me arrepender. Quero deixar para você essa palavra nessa noite. Não teremos um avivamento sem o arrependimento. E não teremos uma conversão se nós primeiramente não nos arrependermos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, e crede no Evangelho. Era essa a mensagem dos apóstolos no livro de Atos. Era essa a mensagem do Senhor Jesus para todos nós. Essa era a mensagem de João Batista no início do seu ministério. E essa é a mensagem de Joel. Essa é a mensagem de Deus para a minha, para a tua vida nesses dias. É tempo de arrependimento. É tempo de chorar e de clamar, de pedir perdão e dizer: Senhor, socorre-nos, tem misericórdia de nós. Estamos com os nossos corações arrependidos de todo o mal que fizemos e queremos te honrar e glorificar o teu santo nome. Que Deus abençoe você. Próximo vídeo será justamente sobre isso, conversão, aqui no livro de Joel. O que significa ser um convertido? O que significa ter um processo de conversão? O que significa converter o coração a Deus? Se você se arrepende nessa noite, peça perdão a Deus por todos os pecados. E aí, nesse momento de arrependimento, começa no seu coração um processo de conversão, de convertimento do teu coração para o coração de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.